Fala rapaziada, bem-vindo de volta ao nosso canal. E hoje eu quero estar conversando com vocês, né, caminho aqui do treino, sobre uma habilidade que eu desenvolvi nesses últimos anos, né, por estar em contato com muitos pais, né, com as minhas campanhas de leads todos os meses, né, desde quando eu estava lá na Tailândia. Então lá eu fazia a campanha mais pro público adulto. Aqui eu falo mais com os pais, né, já que o meu programa foca em atletas mais jovens. Então, né, os meus anúncios são para os pais, e então eu falo com num dia normal aí de trabalho 5, 10 pais por dia, tá bem? Então vamos lá, essa habilidade que eu quero falar para vocês é uma das razões que o meu programa consegue se manter, tá bem? Onde os outros que eu vejo, né, pela minha experiência, que eu vejo que sofrem para captar ou para reter os atletas, né? Então vamos lá, que habilidade é essa, Yuri? O que você está falando? E se você já não me conhece ainda, eu sou o Coach Yuri Costa. Cresci meu programa de futebol lá em Bangkok, na Tailândia. Depois vim aqui para Braga, em Portugal, e já treinei mais de 500 atletas, já captei mais de 500 atletas para os meus programas, tá? E é isso que eu tento passar um pouquinho aqui nesse canal, essa parte mais de bastidor de negócio, né? Porque muitas vezes nós focamos muito no campo e não focamos em como crescer, em como reter atletas, em como cobrar mais, em como ter uma oferta realmente validada, tá bem? Vamos lá então. A habilidade que eu tô falando hoje é a habilidade de saber conversar com pessoas, tá bom? Eu confesso que eu não sou a pessoa mais comunicativa, tá bem, nos meus círculos sociais, tá? Eu sou aquele cara que fico mais no canto, interajo, claro, mas não sou o cara que vai ficar contando piada, que vai ser o centro das atenções. Eu não sou esse cara, nunca fui, tá bom? Mas eu sempre tive ele na bagunça, sempre gostei da bagunça e da resenha. Mas essa habilidade, falando de trabalho agora, né, refletiu esse meu... Não é que eu sou introvertido, não sou, mas antigamente, né, essa falta de desenvoltura, né, para conversar com muita gente, me atrapalhou bastante no meu programa, no meu processo de vendas. Mas eu caí na real que para melhorar eu só tinha que fazer uma coisa, tinha só um jeito de melhorar, que era tentar continuar, tentar aprender, ligando, fazendo ligações, conversando com pais, que era assim que eu ia aprender e melhorar a minha dicção, né? Vocês podem ver aqui no canal, eu, não sou um dos melhores, né, em termos de dicção, de fonética mesmo, né? Eu travo muitas vezes, mas hoje em dia eu percebo que quando eu estou no telefone com um pai, eu tenho tudo já memorizado na minha cabeça, eu não travo, tá bem? Eu sou bem natural, eu transmito seriedade, eu transmito autoridade, mas isso veio por quê? Porque já devo ter feito mais de 1000 ligações só aqui em Braga, né? Se eu captei mais de 100 atletas, né, vendi 100 vezes, né, o meu programa. Então já devo ter ligado mais de 1000, que geralmente você tem que falar com muitas pessoas para algumas entrarem, né, no seu programa. Por isso que é importante você ter uma fonte de leads, né, que a gente fala, fonte de contato, fonte de pessoas interessadas no seu programa, tá bem? Idealmente vindo todos os dias pessoas novas te conhecendo o seu programa, tá bem? E não adianta nada se você tem isso rodando, se você tem pais entrando em contato com você, pedindo informações, perguntando preço, mas você não tem um processo de vendas, não sabe como se comunicar, não sabe como conversar, sendo uma autoridade na cabeça do pai, né? Eu acho que é esse que é o ponto do vídeo. Essa que é a habilidade que eu tô falando nesse vídeo, tá bem? É realmente saber, né, se um pai te para na rua, como funciona o seu programa, quanto que é? Se você já fala o preço, se você já fala, eu tenho um programa de futebol, eu treino atletas, o meu preço é tanto. O pai não vai ver, 90% dos casos o pai não vai ver
urgência, não vai ver tanta autoridade, não vai ver nada que faça ele ter aquele estalo. Pô, eu quero meu filho com esse cara, meu filho tem que aprender com esse cara, entendeu? Meu filho tem que estar nesse programa, senão ele vai perder uma evolução que ele possa ter, entendeu? Então, essa habilidade, galera, não é fácil, tá bem? Eu me lembro das primeiras ligações, minha esposa me ajudou muito na época, né? Ela tava vendo eu ligar para as pessoas, e na época eu tinha que falar inglês, né? Porque eu tava na Tailândia, então essas vendas eram em inglês, então tipo assim, piorando tudo, né? Ficando mais difícil. No começo eu travava, eu queria desligar o telefone, quando eu acabava a ligação eu falava, caraca, que merda, velho, que coisa feia que eu tô fazendo. Mas, olha onde eu tô hoje, né? Se hoje eu tô aqui é porque eu aprendi a vender, eu aprendi a me posicionar, eu aprendi a conversar com os clientes, eu aprendi a me botar como autoridade na cabeça dos clientes já pelo telefone, tá bem? Por quê? Se você não consegue fazer isso, acaba que você atrai os clientes errados, você atrai muito curioso, beleza, você vai trazer atletas pro treino experimental, mas tipo assim, não vai criar aquela coisa na cabeça da pessoa, entendeu? Tipo assim, vamos lá fazer o treino experimental. Quem nunca fez? Quem nunca foi na academia só pra fazer o treino experimental, já sabendo que não ia continuar, né? Por quê? Porque às vezes era gratuito, às vezes a academia era boa, você queria ir lá só de bobeira, entendeu? Cafezinho no supermercado, por que todo mundo pega quando são aqueles de graça? Porque é de graça, tá lá, mas ninguém, sei lá, menos de 5% das pessoas compram o café que eles estão oferecendo lá de graça, né? Então, se você não vê, se você não gera valor, né, nessas ligações, não tem uma conversa bem feita, né, com o cliente, isso te atrapalha bastante, beleza? Então é isso, rapaziada. Eu tô tentando fazer 2 vídeos por dia, tá? Tô postando um por dia, mas eu tento fazer 2. Um quando eu vou pro treino e outro quando eu volto pro treino, né? Falta de tempo dá nisso, né? Eu que sou pai, meu filho mais novo fica comigo o dia todo, praticamente só deixo ele com a mãe, que trabalha online, né? A mãe fica com ele quando eu venho treinar à noite. Então durante o dia eu tô sem tempo. Tem 1 horinha só ali para ligar pros leads, checar os anúncios, acordo um pouquinho mais cedo, durmo um pouquinho mais tarde, mas essa é a vida, não tem desculpa, né? Eu sei que se eu desligar os anúncios, o meu programa vai continuar por 1, 2 meses, mas depois vai miar, né? E é isso que acontece com a maioria dos programas. Tem certos alunos, mas não tem alunos entrando todos os meses, né? E é aí que eu sei que eu não posso parar, eu sei que eu tenho que continuar investindo lá nos anúncios, mesmo quando às vezes só me vem 1 lead, 2 leads por dia. Eu sei que não é uma coisa que vai acontecer todos os dias, somente 1 ou 2 leads vindo. Então eu tento fazer ligação o mais rápido possível, tento gerar valor na ligação, tento trazer para o treino experimental. E eu sempre penso assim, uma vez que o atleta vem pro treino experimental, ali é showtime, ali dentro do campo, gerar valor pro atleta, pro pai ver que o programa vai ajudá-lo, beleza? Me estendendo um pouquinho aqui, mas é isso aí, rapaziada. Gostou desse conteúdo mais conversado? Me fala aqui nos comentários. Se vocês quiserem um vídeo específico falando de alguma coisa, também comenta, que, igual eu falei, tenho feito 2 vídeos por dia, a caminho do treino e voltando do treino, então será um prazer falar de algum tópico aí que vocês queiram, beleza? Tamo junto, se inscreve, né? Aquele mesmo blá 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 de sempre, se inscreve, compartilha e tamo junto, rapaziada. Um abraço, tchau, tchau.